Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda videoaula da disciplina Gestão de Operações e Logística 2. Eu sou o professor Reginaldo Moraes de Macedo e estou acompanhando vocês nesta disciplina. Vamos ver então quais são os objetivos desta videoaula. Nós vamos aprender nesta videoaula como decidir onde localizar a organização para que ela seja mais atrativa, propor tipos de arranjos físicos para organizar o ambiente de trabalho, caracterizar como uma organização pode ser influenciada pelos clientes, utilizar modelos e técnicas de localização, identificar e enumerar as atividades que agregam valor num projeto de arranjo físico. Então, nesta primeira parte, nós vamos trabalhar principalmente a questão da localização das instalações. Então, o que é localização de instalações? É um termo que a gente costuma ver muito na área especializada de logística e gestão de instalações, mas a gente precisa então entender exatamente do que trata. Eu trouxe aqui um conceito. É o processo pelo qual são analisadas a demanda dos clientes por serviços e produtos e a disponibilidade de locais para a instalação do ponto de atendimento. Ou seja, o que nós vamos buscar e o que todos os modelos e métodos e técnicas e ferramentas de localização trazem é justamente essa busca por encontrar um meio termo entre o que o cliente está demandando e o que nós, enquanto fornecedores de serviço, podemos fazer para resolver o problema do cliente. Lembrando que em algum momento, como a gente trata de prestação de serviço, fornecedor e cliente eles precisam se encontrar. Existe a necessidade, então, que haja este local, né, de interação, né, esse ponto de interseção entre o cliente e o fornecedor do serviço, entre o prestador e o tomador do serviço. Nesse caso, então, a localização de instalações, ela busca justamente encontrar esse local, encontrar esse ponto de atendimento, de forma que ele seja o mais satisfatório, tanto para os clientes, né, quer dizer, facilite a ida, o deslocamento dos clientes, principalmente quando a gente fala no setor público, por exemplo, de clientes com algum tipo de mobilidade reduzida. Então, muitas vezes, questão de segurança. Então, nós precisamos entender a dinâmica de funcionamento dessa vida cotidiana do cliente e também buscar uma forma de equilibrar isso com a nossa disponibilidade de recursos. Evidentemente, a gente não consegue colocar os nossos equipamentos públicos em todos os lugares onde os clientes estão. Então, a gente precisa distribuir, né, localizar adequadamente essas instalações, a fim de buscar também uma eficiência, né, nesse uso desse recurso. Bem, quais são os fatores que normalmente nós estamos preocupados durante o processo de localização de instalações? Em primeiro lugar, nós temos o cliente e suas necessidades. Evidentemente, eu preciso entender quem é o cliente, o que motiva aquele cliente a procurar um determinado tipo de serviço, quais são as capacidades e as condições de deslocamento, né? Então, se esse serviço, por exemplo, se esse serviço que o cliente está demandando é um serviço que vai ser ofertado para a cidade toda, para toda uma comunidade, ou se é um serviço mais específico, né? Então, como o cliente e em cima de quê, né? Sobre que tipos de necessidades nós estamos tratando. Outra questão também é o seguinte, né? Não só das necessidades do cliente, mas também nós precisamos saber quem são os fornecedores de infraestrutura que nós precisamos para que a gente consiga prestar o serviço para o cliente. Então, em alguns lugares, por exemplo, será que tem água encanada? Será que tem energia elétrica? Será que tem um bom ponto de distribuição de internet? Será que existe segurança pública naquele local onde eu quero montar a minha instalação? Então, eu preciso, enquanto prestador de serviço, também ter os meus fornecedores. Outra questão é a logística direta e a logística reversa. A gente costuma ouvir muito falar sobre a questão da logística direta, que é como entregar produtos e serviços ao cliente, mas em algumas situações a gente precisa receber do cliente, é o que a gente chama de logística reversa. E se o cliente precisar me devolver alguma coisa? E se ele precisar me devolver um produto para manutenção? Se ele desistiu da compra? Como é que é feito esse processo? Né? Então isso também influencia no ponto, na forma, né? no modelo e na técnica que eu vou utilizar para o gerenciamento, né, da escolha desse ponto. Legislação específica quanto à implantação. Então, existe uma regra específica, por exemplo, em alguns lugares, em algumas cidades, alguns municípios, existe o que a gente chama de plano diretor. O plano diretor diz, aqui você pode ter um hospital, aqui você não pode ter escola, aqui não pode ter comércio. Então, quais são as limitações que existem neste ambiente, né, fisicamente, na estrutura desse município,
que podem facilitar ou dificultar a implantação de uma determinada instalação. Distância dos centros de fornecimento e consumo. Tem um pouco a ver com a questão do cliente e do fornecedor. Então, em algumas situações, a indisponibilidade de recurso ela pode realmente inviabilizar a implantação de uma instalação. Custos. E aí é uma categoria imensa de custos. Então nós temos os custos de mão de obra. Se eu tentar resolver só o problema do cliente, eu vou ter uma sobrecarga dos meus custos operacionais. Quer dizer, quantas pessoas eu atendo de uma vez? Então, assim, por exemplo, vamos pensar aí na área de saúde, vamos pensar nas unidades de estratégia de saúde da família, os antigos PSF, que agora nós chamamos de ESFs, unidades de ESF. Nós sabemos que uma unidade do Programa de Saúde da Família, que hoje é a Estratégia de Saúde da Família, ele tem que atender uma média de 3.500 a 4.500 moradores. Então, quando você vai colocar para funcionar um mini centro de saúde, uma unidade de ESF, você precisa saber exatamente qual é o melhor local dentro daquela comunidade em que você vai instalar. Se você coloca muito numa borda, então você vai ter pessoas se deslocando muito para chegar até a unidade. A mesma coisa vai acontecer com os agentes comunitários de saúde. Então, se você tem que procurar um meio termo para que você consiga instalar essa unidade de saúde da família de forma que atenda às necessidades dos clientes, mas também que resolva para você em termos dos seus próprios custos. Custos com mão de obra, custos com terreno, custos de deslocamento. Então tem toda uma estrutura de custos que precisam ser analisados. Outra coisa é essa distribuição entre custos fixos e variáveis. O custo fixo é aquele que não muda conforme vai aumentando o seu tipo de prestação de serviço. Atender uma pessoa, atender 5, atender 50 não implica modificação de custos. Por exemplo, o aluguel. O aluguel da unidade de saúde da família, ele independe da quantidade de pessoas que você atende. Agora, o número de agentes comunitários de saúde, quanto maior a área de abrangência dessa unidade de saúde, então maior o número de agentes comunitários. A gente vai chamar isso então de custo variável. Se ele varia em relação à prestação de serviço, custo variável. Se ele independe dessa prestação de serviço, então a gente vai chamar de custo fixo. É importante entender essa relação entre custos fixos e custos variáveis, antes de você estabelecer o local propriamente dito de onde vai funcionar a sua unidade, o seu centro de saúde, a sua unidade de saúde da família. Outra questão também interessante são os incentivos governamentais. Quer dizer, instalar em uma cidade e não em outra, uma instalação, implantar essa instalação, depende muito. Em alguns lugares, por exemplo, você pode ter algum tipo de incentivo. Não, eu vou te dar o terreno. A prefeitura vai lá e dá o terreno. A prefeitura dá a obra básica, o acesso básico, toda aquela questão da terraplanagem, o acesso asfaltado até o local. Então, dependendo do interesse daquela municipalidade em ter ou não ter uma determinada instalação, ela vai se dispor, ela vai oferecer, por exemplo, uma infraestrutura básica, ela vai oferecer redução dos tributos municipais. Então tem toda essa questão que a gente também precisa levar em consideração. Nós estamos então encerrando esta primeira parte, lembrando que as instalações, elas são esse conjunto necessário, que envolve não só a parte física, mas também a parte humana, que vai precisar se deslocar. Então nós continuaremos nossa videoaula tratando agora dos modelos e técnicas para realização dessa decisão da localização.